Olá, tudo bem? Meu nome é Sidney, autor de centenas de livros, principalmente voltados para a área didática, gestão, liderança, cultura organizacional, coordenação e treinamento de equipes de alto desempenho. Trago agora um tema muito provocante, mas necessário, muito pertinente aos tempos de hoje, sobre liderança. O nome do meu livro que venho propagar, instigá-lo a conhecer é Liderança em Queda Livre, o colapso silencioso da cultura organizacional. Imagine alguém que pula de um avião, cai de um avião em queda livre, sem paraquedas, sem ter aonde se segurar para evitar a queda. Qual é o destino? Se esborrachar. Fracasso total. Muitas empresas, às vezes, têm uma grande unidade, muito boa, com produtos incríveis na prateleira. Um ponto comercial incrível, muito movimento. Mas mesmo assim fracassam. Por quê? Se tudo é perfeito. A liderança. Toda empresa possui duas estruturas, uma visível e outra não. A visível é os prédios, os caixas, os produtos, as filas. Mas existe uma segunda estrutura que é invisível. A confiança dos colegas, o respeito dentro da equipe, justiça nas decisões, comunicação saudável, motivação coletiva, cultura organizacional. E onde é que está o perigo? Quando essa estrutura invisível está saudável, a organização cresce naturalmente. Mas quando essa cultura começa a corroer, algo perigoso acontece. A empresa até continua funcionando exatamente como é, mas de forma interna e silenciosa, ela já começa então a entrar em colapso. Isso acontece por quê? Como isso pode acontecer? Onde está o erro? Na liderança. No quê? Podemos trazer alguns pontos, os mais comuns, que a gente vê pessoas testemunhando, chorando pelas redes sociais, que seria o quê? Favoritismo dentro da equipe. Se um líder levantado, ele é parcial, ele não vai reconhecer excelência, ele não vai reconhecer aquele que entrega, que bate as metas, ele vai escolher aqueles que agradam. Ele vai trazer para perto dele, esse líder fracassado, vai trazer aqueles que ele se sente à vontade. Os anarquistas, aqueles que muitas vezes não cumprem ordens, são seus próprios líderes. Então, vão trazer o quê? Decisões impulsivas, né? Vão trazer sublideranças que não escutam a equipe. E isso é falta de maturidade. Maturidade emocional para liderar. E aí então o uso do cargo serve para alimentar o ego, onde chamamos da síndrome do pequeno poder. O poder que sobe a cabeça. Um poder que lhe foi outorgado, né, para liderar. Então aí começa a queda livre. A empresa está continuando, o caixa ainda está estrando, mas já está havendo divisões, já está havendo desmotivação. E aí então a bomba relógio já foi ligada. O botão de autodestruição organizacional já está ligado, se esse é o caso. E como eu tenho certeza disso, posso tirar a prova real. Surgem conflitos, surgem grupos internos, né? Facções são formadas dentro do time e o time é separado, né, por vários grupos, 1, 2, até 3 grupos, dependendo da quantidade de funcionários. E o que acontece com isso? A motivação cai, os resultados começam a cair, aí você vai pedir explicação para o gerente, para esse gestor que deixou o poder subir a cabeça. O que está vendo aqui? Por que caiu a produção? Por que as metas agora não estão mais sendo batidas? Porque o ambiente está contaminado. Porque a equipe está desmotivada. Porque há favoritismo. Porque algumas pessoas talvez que não tinham perfil foram levantadas para liderar aqueles que entregavam, aqueles que trabalhavam com responsabilidade e excelência. E assim, este é o meu livro. O meu livro vai criar esses 3 perfis de 3 líderes que trabalham juntos para ter um contraste, né, de 3 líderes que estão destinados ao fracasso.
Líderes que destroem, né, a cultura organizacional, que, vamos dizer, lideram a empresa como se fosse deles e não do patrão, que os contratou e que lhes deu, né, um manual interno para ser seguido da cultura organizacional. Vamos falar do gestor master, né, que é o gerente local, aquele que delega. E vamos falar de dois gestores auxiliares, o braço direito e o braço esquerdo, né, desse gestor gerente em queda livre, para então trazer o contraste do nosso livro. E agora eu quero falar os sinais finais de quando realmente a equipe já está entrando em colapso, quando realmente, né, está perto, né, do final. O que acontece? Os conflitos aumentam ainda mais. Formação de grupos dentro da equipe, como eu comentei, a queda da motivação, a perda da confiança da liderança. Quando uma equipe não acredita mais na sua liderança, quando um dos colaboradores ou alguns veem que não pode confiar na sua liderança, que ali não existe mais, né, oportunidade de crescimento, porque as decisões são tomadas com injustiça, ele começa já a pensar em ir embora. Ele já começa a pensar em pedir demissão. Ele já começa a enviar currículo para outras empresas. E o que acontece? A concorrência agradece. Porque um bom funcionário vai se posicionar, o mercado vai encontrá-lo. E ele não vai mais ficar naquele lugar contaminado, onde a cultura organizacional, né, foi destruída. Esse onde foi demorado muito para detectar isso e para restabelecer esta cultura organizacional, trazer de volta os resultados. E isso é horrível. Então é uma queda gradual da produtividade. É a falência da unidade moral, a liderança. Muitas empresas estão reclamando, está difícil contratar pessoas. As pessoas não querem trabalhar num ambiente contaminado, não. Aonde a liderança é injusta e imatura, não. Aonde anarquistas que não seguem as regras dizem para os outros o que devem fazer, não. Eles não vão querer trabalhar. Sim, eles vão embora e vão procurar o concorrente. A concorrência agradece e recebe grandes profissionais. Né? Isso é para quem não trata, não procura curar o ambiente que está contaminado, a equipe que está desmotivada. Mas é uma boa notícia. Dá para restaurar uma equipe. Sim, se um profissional for levantado, né, para tomar as rédeas desta situação e evitar esta queda livre, esse desastre, ela pode ser restaurada. A solução é simples. Posso passar 5 passos e essa é a boa notícia. Depois de tomar as rédeas, você deve fazer o quê? Reconhecer o problema com honestidade. Né? Devemos respeitar as pessoas, mas não podemos passar a mão na cabeça. Temos que ter pulso firme, mas temos que ter resiliência. Há uma moderação. Então, o primeiro passo é reconhecer o problema com honestidade. Depois, então, restaurar a justiça nas decisões. Porque quando o grupo vê decisões injustas, pessoas que não entregavam sendo levantadas para governá-las, elas vão embora. Então isso precisa ser reavaliado. E então trazer uma reorganização à estrutura de liderança. Não adianta deixar, senão vai todo mundo embora, vai ter que contratar todo mundo de novo. Ninguém vai querer ficar. Então você tem que restaurar a justiça nas decisões e reorganizar a estrutura de liderança. E assim reconstruir a comunicação com a equipe. E então você vai poder, então, por fim, restaurar o espírito coletivo, né? Trazer esperança, fazer com que o time volte a acreditar na liderança, volte a acreditar que há esperança de crescimento, que não vai ser só isso. Trazer um ambiente novamente saudável, que respeita a cultura da empresa. Isso é uma verdade. Existe uma verdade muito importante sobre liderança. Liderança não existe para alimentar o ego de quem lidera. Ela existe para proteger pessoas, organizar equipes, construir ambientes saudáveis e gerar resultados saudáveis. Um líder forte pode até proteger seus resultados, mas uma liderança mais forte vai proteger aqueles que entregam o resultado.
as pessoas, a equipe, os colaboradores. No final das contas, todo líder precisa responder algumas perguntas simples. Minha liderança está fortalecendo a minha equipe? Ou está destruindo ela totalmente? E este é o meu livro, Liderança em Queda Livre, o colapso silencioso da cultura organizacional. Se você lidera pessoas, se você deseja se tornar um líder melhor, esse livro é para você. Ele traz esse cenário de caos, mas também traz a fórmula de como reorganizar uma unidade que talvez estava já destinada ao fracasso, onde talvez os colaboradores já estavam decididos de ir embora, a ficarem, a ter novamente esperança de crescimento, a voltar a acreditar numa liderança justa. Eu recomendo você a ler este meu livro. E esse meu livro, por um momento, ele está gratuito. Abaixo do vídeo você vai poder clicar, ele vai abrir ali o Google Drive. Você vai poder baixá-lo e vai lê-lo. Por que estou dando o meu livro de graça? Porque eu quero que você me conheça, você que ainda não leu nenhum dos meus livros. Você vai ler, e se você aprová-lo, você poderá comprar outros títulos de tantos outros livros meus que já são publicados. Você vai poder pesquisar pelo meu nome, na Amazon, no Hotmart, em todas as plataformas. E vou comprar outros livros. Por isso aproveite este livro gratuitamente. Ele traz esse propósito de restauração organizacional, que foi o que eu muito estudei quando eu trabalhei como servidor público na prefeitura, pelos cursos que eu tive o privilégio de fazer, pelo grande mestre, que com ele eu trabalhei 2 anos seguidos, que me ensinou muito sobre cultura organizacional. Eu agradeço o grande mestre, meu professor, do meu passado. E vai lá, gente, aproveita o livro. Este é um resumo total. Espero que vocês se sintam instigados o suficiente para comprar o meu livro. Perdão, este é de graça, mas para poder comprar outros. E eu acredito que você vai gostar mesmo, porque são assuntos difíceis. Muitas pessoas nem gostam de fazer isso, preferem até terceirizar. Não, mas você vai aprender muito com esse livro. Valeu, gente.